No verão de 1978, a seleção da Alemanha Ocidental chegou à América do Sul como campeã mundial. 4 anos antes, haviam alcançado o ápice da glória em Munique, mas agora os Panthers enfrentavam os duros desafios do tempo e da mudança. O imperador Franz Beckenbauer havia se aposentado da equipe e o bombardeiro Gerd Müller também havia partido. O fardo de defender a coroa repousava agora sobre os ombros de uma geração de jogadores no auge de suas carreiras. Uma mistura de veteranos experientes e jovens estrelas ansiosas para provar seu valor. Sob o comando do técnico Helmut Schön, a Alemanha Ocidental daquele ano exibiu um estilo de jogo disciplinado e pragmático, mas sem o brilho exuberante dos anos anteriores. Lutaram, se esforçaram, mas acabaram desistindo após uma derrota histórica para a Áustria em Córdoba. Uma partida apelidada de Milagre de Córdoba pelos austríacos, mas fonte de profunda dor para os alemães. Mas afinal, o futebol é apenas uma parte da vida. Quando o apito final soa, quando as luzes do estádio se apagam, aqueles heróis do campo retornam às suas vidas reais. Quase meio século se passou desde aquele verão na Argentina, e os destinos daqueles jogadores da Alemanha Ocidental se dividiram de inúmeras maneiras. Alguns se tornaram figuras poderosas no futebol mundial, alguns encontraram paz na pintura e outros partiram silenciosamente deste mundo, deixando para trás vazios que jamais poderão ser preenchidos. Hoje, vamos juntos folhear as páginas da memória para melhor compreender as vidas e os destinos dos garotos que vestiram a camisa branca da Die Mannschaft em 1978. Bernhard Dietz, o capitão da classe trabalhadora. Bernhard Dietz chegou à Copa do Mundo de 1978 aos 30 anos, trazendo consigo a maturidade e a compostura de um homem experiente. Sem jogar por gigantes como Bayern de Munique ou Borussia Mönchengladbach, Dietz era o símbolo do MSV Duisburg, um time modesto. Isso moldou seu caráter único, simples, acessível e extremamente responsável. No torneio, disputou 5 partidas, um pilar confiável na lateral esquerda. O estilo de jogo de Dietz não era vistoso, mas extremamente eficaz, refletindo o caráter de um filho trabalhador da região do Ruhr. Após 1978, a maior glória de Dietz veio quando capitaneou a Alemanha Ocidental rumo à vitória no Campeonato Europeu de 1980. Ele se tornou o adorado Enatz dos torcedores, uma estrela sem a síndrome de estrela. Após se aposentar, passou a treinar times de divisões inferiores e a desenvolver jovens talentos. Recusou muitas ofertas lucrativas para se manter fiel à sua filosofia. O futebol é sobre alegria e conexão com a comunidade. Trabalhou em uma oficina mecânica antes de se tornar jogador profissional e jamais se esqueceu de suas raízes. A vida cotidiana de Bernhard Dietz é um retrato de paz. Ele vive feliz com a esposa e os filhos em Wallstedt. Participa regularmente de atividades beneficentes, ajudando crianças carentes por meio do futebol. Sem escândalos ou ostentação, Dietz é amado por sua sinceridade e bondade. Ele é a prova de que um grande jogador não precisa necessariamente viver uma vida de luxo. Hoje, aos 77 anos, Bernhard Dietz permanece saudável, um alegre fazendeiro do futebol alemão, desfrutando da terceira idade em seu jardim e entre as preciosas lembranças. Berti Vogts, o cão de caça persistente, o capitão da Alemanha Ocidental na Copa do Mundo de 1978, era Berti Vogts, apelidado de Der Terrier, o Terrier, por sua incansável garra e espírito de luta inabalável. Aos 31 anos, Vogts era um líder espiritual, inspirando seus companheiros de equipe. Ele jogava cada minuto, se entregando em cada lance para proteger o gol de Sepp Maier. Embora não tenha conseguido ajudar sua equipe a defender o título, a imagem de Berti Vogts cerrando os dentes e gritando instruções ficou gravada na memória dos torcedores. Ele personificava dedicação e disciplina de ferro. Após se aposentar como jogador, Berti Vogts continuou sua dedicação ao futebol como treinador. Ele levou a seleção alemã à vitória na Eurocopa de 1996, um dos pontos altos de sua carreira.
Também trabalhou em diversos países com tradição no futebol, como Kuwait, Escócia, Nigéria e Azerbaijão. Sua vida era uma jornada constante, sempre permeada por táticas e estratégias. Vogts vivia e respirava futebol, sacrificando grande parte do seu tempo pessoal por essa paixão ardente. A vida pessoal de Bert Vogts é bastante reservada. Ele é um homem trabalhador, sério e, por vezes, austero. Raramente aparece na mídia, preferindo participar de seminários profissionais ou jogos beneficentes. Sua rigidez em campo parece ter se refletido em sua personalidade fora dele, tornando-o um mentor respeitado, mas também exigente. Hoje, aos 79 anos, Bert Vogts está aposentado, vivendo uma vida tranquila após anos de competição. Embora não treine mais diretamente, suas opiniões ainda têm peso e são levadas em consideração por especialistas na Alemanha. Sepp Maier, o gato Unsinn e o final inacabado. Em 1978, o nome familiar de Sepp Maier continuava a ser o titular da seleção da Alemanha Ocidental. Aos 34 anos, o gato Unsinn era a fonte mais confiável de moral da equipe. Com reflexos incrivelmente rápidos, domínio da área e uma personalidade excêntrica e bem-humorada, Maier não era apenas um goleiro excepcional, mas também um artista em campo. Ele foi titular em todas as partidas do torneio, dando tudo de si para salvar uma equipe em transição. Embora a Alemanha Ocidental não tenha conseguido defender o título, a classe de Sepp Maier era inegável. Contudo, o destino reservou um golpe cruel para Sepp Maier pouco depois daquele torneio. Apenas um ano após a Copa do Mundo de 1978, sua ilustre carreira foi abruptamente interrompida por um grave acidente de carro em julho de 1979. O acidente causou-lhe graves lesões no peito e nos pulmões, forçando-o a se aposentar definitivamente aos 35 anos, ainda no auge de sua forma. Esse evento foi um grande choque, mergulhando Maier em momentos difíceis mentalmente. Mas com seu otimismo inato, ele se reergueu com força. Tornou-se um lendário treinador de goleiros do Bayern de Munique e da seleção alemã, e o mentor que moldou o grande Oliver Kahn mais tarde. Na vida real, Sepp Maier manteve sua personalidade espirituosa. Ele escreveu livros, participou de programas de televisão e é sempre o centro das atenções em encontros de ex-jogadores. Vive feliz com sua família nos arredores de Munique, praticando golfe e tênis. Ele não deixou que o acidente de anos atrás se tornasse uma lembrança traumática, mas o transformou em motivação para contribuir de uma maneira diferente. Hoje, aos 80 anos, Sepp Maier está aposentado, vivendo uma velhice tranquila e plena, respeitado em toda a Alemanha como uma lenda imortal do futebol mundial. Rolf Russmann, o gigante e as notas graves. Rolf Russmann, o zagueiro implacável da Alemanha Ocidental em 1978, era um gigante tanto no sentido literal quanto figurado. Com 1,85 metro de altura e um estilo de jogo extremamente poderoso e destemido, Russmann, aos 27 anos, era um pilar confiável ao lado de Bert Vogts. Ele jogou os 90 minutos completos em todas as 6 partidas, usando sua força física para neutralizar os atacantes adversários. Russmann não era um zagueiro extravagante, era um trabalhador diligente, taciturno e incansável, representando o sangue do Schalke 4 que corria em suas veias. A vida de Rolf Russmann foi uma montanha russa, com altos e baixos. Ele se envolveu no escândalo de manipulação de resultados da Bundesliga em 1971 e foi suspenso, mas retornou com força para provar seu valor. Após se aposentar, Russmann demonstrou possuir não apenas força física, mas também uma mente brilhante, tornando-se diretor esportivo de clubes como Schalke 4, Borussia Mönchengladbach e Stuttgart. Ele era conhecido como um técnico decisivo, direto e visionário, que desempenhou um papel fundamental na revitalização das equipes pelas quais trabalhou. Por trás dessa aparência durona, porém, escondia-se um coração bondoso e uma luta silenciosa contra a doença. Russmann sempre dedicou seu amor à família e ao futebol, mas o destino foi cruel com ele.
O insidioso câncer de próstata corroeu a força daquele que outrora fora um guerreiro poderoso. Ele lutou contra a doença com a garra de um zagueiro implacável, sem jamais reclamar. No entanto, essa jornada tumultuosa chegou a um triste fim. Em 2 de outubro de 2009, Rolf Husmann faleceu aos 58 anos, poucos dias antes de seu aniversário. Sua morte deixou um enorme vazio no futebol alemão. O legado de Husmann não se resume à sua paixão em campo, mas também a uma lição sobre cair, levantar-se e dedicar-se até o último suspiro. Rainer Bonhoff, o meio-campista sem pulmões. Na seleção da Alemanha Ocidental de 1978, Rainer Bonhoff personificava o espírito da juventude madura e da inabalável capacidade de luta. Aos 26 anos, Bonhoff já não era o jogador mais jovem a conquistar a Copa do Mundo de 1974, mas havia se tornado um pilar insubstituível no meio-campo. Com sua resistência inesgotável, chutes potentes de longa distância e cruzamentos precisos, ele jogou em todas as 6 partidas do torneio, atuando como os pulmões que forneciam oxigênio ao jogo da equipe. A imagem de Bonhoff avançando com tudo, sem medo do contato físico, tornou-se um símbolo do espírito alemão de nunca desistir, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Após esse torneio, a carreira de Rainer Bonhoff continuou a florescer. Ele deixou o Borussia Mönchengladbach para se juntar ao Valência, na Espanha, onde conquistou a Taça UEFA e a Copa do Rei, consolidando seu status como estrela internacional. Depois de se aposentar do futebol, devido a uma lesão no tornozelo em 1983, Bonhoff não abandonou o esporte, mas se tornou treinador. Ele foi auxiliar de Bert Vogts na seleção alemã, treinou a seleção alemã sub-20 e 1 e trabalhou em diversos clubes. Sua vida foi uma série de jornadas, da Alemanha à Espanha, depois à Escócia, sempre em busca de novos desafios e dedicando-se de corpo e alma ao futebol. Fora de campo, Rainer Bonhoff é um homem calmo e reservado. Ele não gosta do frenesi da mídia e se concentra em seu trabalho profissional. Atualmente, ocupa o cargo de vice-presidente do Borussia Mönchengladbach, o clube que o consagrou. Dedica grande parte do seu tempo ao desenvolvimento de estratégias para o clube e à transmissão de sua valiosa experiência para a nova geração. Sua vida é um testemunho de lealdade e amor duradouro. Hoje, aos 72 anos, Rainer Bonhoff permanece saudável e ainda comparece às arquibancadas do Borussia Park todos os fins de semana, acompanhando o progresso dos jovens jogadores como um pai discreto que guarda o legado do passado. Manfred Kaltz, o pai da curva Bananenflank. Ao mencionar Manfred Kaltz, os fãs de futebol das décadas de 70 e 80 imediatamente se lembrarão de um lateral direito com um estilo ofensivo moderno e, principalmente, de seus famosos cruzamentos em forma de banana, os Bananenflank. Na Copa do Mundo de 1978, aos 25 anos, Kaltz era o lateral direito titular, jogando os 540 minutos completos. Ele não só era sólido na defesa, como também representava uma ameaça perigosa no ataque quando avançava, combinando bem com os atacantes graças à sua habilidade de fazer cruzamentos precisos e com efeito. Kaltz jogava de forma discreta e parcimoniosa, mas era extremamente eficaz, o que o tornou um dos zagueiros mais consistentes do mundo naquela época. A carreira de Manfred Kaltz esteve intimamente ligada ao Hamburger SV, HSV, onde se tornou uma lenda viva com um número recorde de jogos na Bundesliga. Ele foi peça fundamental na conquista da Taça dos Campeões Europeus pelo HSV em 1983, derrotando a poderosa Juventus. Curiosamente, Kaltz também detém o recorde de gols contra na Bundesliga, 6, mas esse número empalidece em comparação com seus 76 gols de pênalti, marcados com frieza e precisão. Após se aposentar, Kaltz optou por uma vida longe dos holofotes. Ele não seguiu carreira como treinador em grandes clubes, dedicando-se, em vez disso, ao futebol de base. A vida privada de Manfred Kaltz é bastante discreta. Ele foi casado com a cantora Pilgi, mas o casal se separou posteriormente.
Kaltz dedicou-se à sua própria escola de futebol, onde ensinava pessoalmente a crianças pequenas habilidades de cruzamento e inteligência futebolística. Ele encontrava alegria em nutrir talentos, vivendo uma vida simples e livre de escândalos. A imagem de um lendário ex-campeão europeu corrigindo pacientemente os movimentos de crianças no ensolarado campo de treinamento é um belo exemplo de dedicação silenciosa. Hoje, aos 71 anos, Manfred Kaltz continua envolvido com o futebol à sua maneira, discretamente, mas de forma significativa. Karl-Heinz Rummenigge, de jovem talento a poder supremo. Na Copa do Mundo de 1978, Karl-Heinz Rummenigge tinha apenas 22 anos, um representante da futura geração. Ele teve uma atuação individual brilhante com 3 gols, demonstrando suas arrancadas poderosas, velocidade e versatilidade na finalização. Naquele ano, Rummenigge era como uma joia bruta começando a brilhar intensamente, prometendo substituir seus companheiros mais experientes e liderar o ataque da Die Mannschaft. Sua atuação apaixonada foi um raro ponto positivo em um torneio decepcionante para a Alemanha. Após o torneio, a carreira de Rummenigge decolou. Ele ganhou 2 bolas de ouro europeias consecutivas, 1980, 1981, tornando-se um dos maiores atacantes da história do futebol mundial. Mas ainda mais notável é sua carreira após a aposentadoria. Rummenigge tornou-se um brilhante técnico, atuando como CEO do Bayern de Munique por muitos anos e como presidente da Associação Europeia de Clubes, ECA. Ele foi o arquiteto do poderoso império do Bayern que vemos hoje, um homem poderoso, astuto e calculista no mundo do futebol. A vida pessoal de Rummenigge é um modelo da elite do futebol. Ele é rico, bem-sucedido e tem influência global. No entanto, também é um homem de família que leva uma vida privada e protege com muito cuidado a privacidade da esposa e dos filhos. Sua capacidade de decisão e liderança em campo foram perfeitamente transpostas para sua função de treinador. Hoje, aos 69 anos, embora tenha deixado de ocupar cargos de treinador, Rummenigge continua sendo um poderoso padrinho do futebol alemão, e sua voz ainda tem imenso peso em todas as decisões importantes do futebol europeu. Klaus Fischer, rei dos chutes de bicicleta. Klaus Fischer participou da Copa do Mundo de 1978 aos 28 anos, carregando consigo a reputação de um atacante letal na Bundesliga. Embora não tenha marcado nenhum gol naquele torneio devido ao desempenho geral fraco da equipe, a ameaça de Fischer sempre mantinha os defensores adversários em alerta. Ele era famoso por seu posicionamento e, especialmente, por seu renomado gol de bicicleta, uma marca registrada que se tornou sinônimo de seu nome ao longo de sua carreira. Fischer era um centroavante clássico, sempre à espreita, pronto para punir os erros dos adversários. Após o torneio de 1978, Fischer continuou sendo um terror para os goleiros do Schalke 4 e do FC Köln. Seu momento mais memorável aconteceu na Copa do Mundo de 1982, com um espetacular gol de bicicleta contra a França na semifinal, um dos gols mais bonitos da história das Copas do Mundo. Depois de se aposentar, ele abriu uma escola de futebol chamada Escola de Futebol Klaus Fischer, onde ensinava finalizações para crianças. Ele viveu uma vida simples, profundamente ligada à região do Ruhr, onde é celebrado como uma lenda viva. A vida pessoal de Klaus Fischer era muito tranquila. Ele era um homem humilde e gentil, um contraste marcante com sua postura implacável em campo. Frequentava regularmente os jogos do time de seus ex-jogadores e sempre cumprimentava os torcedores com um sorriso amigável. Ele apreciava o que o futebol oferecia e queria retribuir a vida, cultivando jovens talentos. Hoje, aos 75 anos, Klaus Fischer permanece com boa saúde. Ainda consegue executar algumas manobras técnicas básicas para demonstrar aos seus alunos e continua sendo motivo de orgulho para os torcedores do Schalke. Heinz Flohe, um artista talentoso com um destino trágico. Heinz Flohe, o talentoso meio-campista do FC Köln, chegou à Argentina em 1978
aos 30 anos. Era um verdadeiro artista em campo, possuindo uma técnica individual refinada e um drible hipnotizante. Em uma seleção da Alemanha Ocidental que dependia muito da força física, Flo era um jogador de toque suave, proporcionando um elemento dinâmico. Jogou em 4 partidas e marcou 2 gols, uma atuação impressionante que demonstrou sua classe, mesmo sem ter as mesmas oportunidades que as estrelas do Bayern de Munique ou do Borussia Mönchengladbach. Flora foi o herói que levou o FC Köln a uma dobradinha histórica em 1978, e esta Copa do Mundo foi o palco para ele reafirmar seu talento internacional. No entanto, o destino de Heinz Flo, após a aposentadoria, foi repleto de tristeza e dor. Sua carreira terminou prematuramente devido a uma fratura horrível na perna em 1979. Ao deixar os gramados, ele lutou para se adaptar à sua nova vida, chegando a enfrentar problemas cardiovasculares. Sua vida não foi tão glamourosa quanto a de seus ex-companheiros de equipe, mas sim tranquila e repleta de ansiedades. Ele viveu uma vida reclusa, raramente aparecendo na mídia, mas nos corações dos torcedores do Colônia, ele permanecerá para sempre um ícone imortal. A verdadeira tragédia aconteceu em 2010, quando Heinz Flo entrou em um estado vegetativo prolongado após um AVC grave. Ele permaneceu ali, imóvel, por 3 anos, sob os cuidados dedicados, porém desesperados, de sua família. E então, essa jornada dolorosa chegou ao fim. Em 15 de junho de 2013, Heinz Flo faleceu aos 65 anos, livre da dor física. Sua morte mergulhou toda a cidade de Colônia em lágrimas. Seu legado consiste em dribles mágicos, um sorriso gentil e uma história de vida comovente sobre a fragilidade da existência de um indivíduo talentoso. Dieter Müller, o artilheiro implacável e o coração partido. Outro nome associado a Müller no ataque da Alemanha Ocidental em 1978 era Dieter Müller. Aos 24 anos, Dieter Müller era uma temível máquina de fazer gols, tendo acabado de conquistar a chuteira de ouro na Eurocopa de 1976. Na Argentina, marcou 2 gols em 4 partidas, demonstrando seu apurado instinto matador. Apesar de viver à sombra de Gerd Müller, Dieter fez seu próprio nome com sua habilidade no jogo aéreo e finalizações precisas de primeira. Ele foi uma peça fundamental no ataque do FC Köln, na histórica temporada de 1977-1978. A vida de Dieter Müller foi uma série de altos e baixos. Ele se mudou para a França para jogar pelo Bordeaux e alcançou grande sucesso. Após se aposentar, abriu uma escola de futebol e tornou-se presidente do Kickers Offenbach. No entanto, sua vida pessoal foi marcada por uma tragédia devastadora. Seu filho, Alexander, morreu aos 16 anos de idade, vítima de um tumor cerebral. A dor da perda do filho consumiu esse homem forte por muito tempo. Mas não é só isso. O próprio Dieter Müller também já enfrentou a morte. Em 2012, ele sofreu um grave ataque cardíaco e entrou em coma. No entanto, com extraordinária força de vontade e amor pela vida, triunfou sobre a morte e retornou à normalidade. Tendo vivenciado esses eventos que ameaçaram sua vida, Dieter Müller agora valoriza cada momento. Ele passa muito tempo com sua família e participa de atividades beneficentes em apoio a crianças com doenças terminais. Hoje, aos 70 anos, Dieter Müller vive uma vida tranquila e plena. Ele é um testemunho vivo da força do espírito humano, superando perdas e doenças para continuar espalhando amor. Sua trajetória não se resume a objetivos, mas sim a um hino de resiliência diante da adversidade. Hansi Müller, o romântico encantador. Hansi Müller, o jogador mais jovem da equipe com apenas 20 anos, trouxe uma lufada de ar fresco para a Argentina. Com sua beleza de astro de cinema e seu estilo de jogo elegante e habilidoso, Hansi Müller foi apelidado de príncipe do futebol alemão.
Embora tenha jogado apenas 4 partidas e marcado um gol, seu domínio de bola preciso com o pé esquerdo cativou o público. Ele representava uma nova geração de jogadores alemães que jogavam com inspiração e criatividade, em vez de se basearem apenas em disciplina rígida. A carreira posterior de Hans Müller esteve intimamente ligada ao VfB Stuttgart e à Inter de Milão. Ele foi um dos poucos jogadores alemães a alcançar sucesso na Itália na década de 1980. Após se aposentar, graças à sua eloquência e boa aparência, tornou-se um palestrante renomado, embaixador de marcas e membro do conselho administrativo do Stuttgart. Também participou da organização da Copa do Mundo de 2006 na Alemanha, contribuindo para uma imagem positiva de seu país. A vida pessoal de Hans Müller é plena e repleta de sucesso. Ele sabe aproveitar a vida, ama a cultura italiana e leva um estilo de vida elegante. Sempre aparece com um sorriso radiante, inspirando sentimentos positivos em todos ao seu redor. Hans Müller provou que jogadores de futebol também podem ser cavalheiros refinados e bem-sucedidos em muitas outras áreas. Hoje, aos 67 anos, ele continua sendo uma figura de grande influência, um palestrante requisitado e um ícone de sucesso e felicidade. Rüdiger Abramczyk, o deus do fogo cruzado. Rüdiger Abramczyk, apelidado de Abi, participou da Copa do Mundo de 1978 aos 22 anos. Junto com Klaus Fischer, formou uma dupla de ataque devastadora no Schalke 4. Abramczyk era famoso por seus dribles velozes pela ala direita e seus cruzamentos precisos. Na Argentina, disputou 3 partidas e marcou um gol, deixando a impressão de ser um ponta habilidoso e imprevisível. Era aclamado pelos torcedores como Flankengott, o deus dos cruzamentos. Após o torneio, Abramczyk continuou jogando por vários clubes importantes, como Dortmund e Galatasaray. Depois de se aposentar como jogador, ele iniciou uma carreira como treinador, mas trabalhou principalmente com equipes menores ou em ligas de divisões inferiores. Ele chegou a levar a seleção da Letônia à Eurocopa de 2004, uma conquista histórica para o futebol do país. Sua carreira como treinador tem sido uma aventura incansável por diversos países. Na vida pessoal, Rüdiger Abramczyk leva uma vida relativamente tranquila. Ele administra uma empresa de turismo e esportes e gosta de passar tempo com a família. É uma pessoa alegre e extrovertida que mantém um bom relacionamento com seus ex-companheiros de equipe. Embora não tenha se tornado um técnico de renome mundial, está satisfeito com o que conquistou. Hoje, aos 68 anos, Abramczyk permanece saudável e comparece frequentemente a eventos do Schalke 4, sendo saudado pelos torcedores como um herói dos velhos tempos. Bernd Holzenbein, uma lenda do Eintracht Frankfurt. Bernd Holzenbein, campeão da Copa do Mundo de 1974, chegou à Argentina em 1978, aos 32 anos, como um veterano experiente. Foi ele quem sofreu o pênalti na final de 1974 e 4 anos depois, ainda demonstrava sua astúcia e inteligência em seu estilo de jogo. Atuando em 3 partidas e marcando um gol, Holzenbein provou seu valor apesar da condição física debilitada. Ele era a alma e o símbolo vivo do Eintracht Frankfurt. Após se aposentar da seleção nacional, Holzenbein continuou contribuindo para o Frankfurt, ajudando o time a conquistar a Copa da UEFA em 1980. Depois de se aposentar, tornou-se o principal arquiteto do desenvolvimento do Frankfurt como vice-presidente e olheiro. Foi ele quem descobriu talentos como Tony Yeboah e J.J. Okocha, trazendo um estilo de jogo ofensivo e vibrante para as Águias. Sua vida esteve intrinsecamente ligada à cidade de Frankfurt. Ele era amado não apenas por seu talento, mas também por sua lealdade e visão estratégica. A vida pessoal de Holzenbein era muito simples. Era um homem de família que vivia uma vida tranquila e evitava chamar a atenção desnecessariamente. Passou seus últimos anos acompanhando seu amado time, celebrando a conquista da Liga Europa pelo Frankfurt em 2022.
Para os torcedores de Frankfurt, ele é parte inseparável de sua tal história. No entanto, o ciclo de nascimento, envelhecimento, doença e morte não poupa ninguém. Em 15 de abril de 2024, Bernd Hölzenbein faleceu aos 78 anos após uma longa batalha contra a doença. Sua morte, poucos meses antes da Euro 2024 na Alemanha, foi motivo de imensa tristeza. Ele se foi, mas seu legado como jogador brilhante e técnico dedicado viverá para sempre no Main River. Eric Beer, e uma nova vida em Munique. Eric Beer, meio-campista do Hertha Berlim, participou do torneio aos 31 anos. Conhecido pelo apelido de ET, ele era um meio-campista, mas possuía uma notável capacidade de marcar gols, comparável à de um atacante. Na Copa do Mundo de 1978, ele jogou em 4 partidas, desempenhando um papel crucial na manutenção do ritmo e no apoio ao ataque. Beer era um jogador trabalhador que atuava com inteligência e compostura. Ele é uma lenda do Hertha Berlim, amado pelos torcedores da capital. Após se aposentar dos gramados, Eric Beer não seguiu carreira como técnico de alto nível, optando por uma vida tranquila em Munique. Trabalhou brevemente como treinador, mas logo percebeu que se adaptava melhor a um estilo de vida mais independente. Ele passa tempo com a família, cuida do jardim e desfruta de hobbies refinados. Raramente aparece na mídia, preferindo viver uma vida reclusa em meio à agitação do mundo moderno. Hoje, aos 78 anos, Eric Beer vive uma vida tranquila. Ele ainda mantém contato com seus antigos companheiros de equipe, mas não está mais tão envolvido com o futebol. Sua história é a prova de que escolher se aposentar no momento certo, encontrando a felicidade na serenidade após anos de correria e agitação nos campos, é uma boa decisão.